Então, estamos agora começando a aula. Até agora a gente fez uma revisão e a partir de agora teremos, tá todo mundo vendo a tela, a próxima função da linguagem. A próxima função da linguagem é a metalinguística. Deixa eu permitir aqui. Então, qual que é a função metalinguística? A função metalinguística, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente visualizar. Pensem assim, função metalinguística é aquela em que eu uso o código para falar do próprio código. Então, mas como assim, professora? Vamos pensar no... eu gosto de dar um exemplo que todo mundo consegue visualizar. Video show, quando tinha o video show, né? Hoje em dia a Globo até já tirou do cartaz isso da programação. Mas quando tinha o video show, como é que funcionava o video show? Era um programa que mostrava os bastidores dos programas da Globo. Então, era um programa que mostrava os outros programas da Globo, como é que os outros programas da Globo eram feitos, as novelas, os erros de gravação, enfim. Então é um programa para falar de um programa de TV para falar de outros programas de TV daquela emissora. Esse é um exemplo, claro. Se eu tiver tirando uma foto, hoje em dia esse tipo de foto também a gente volta e meia vê aí nos Instagrams da vida. Alguém tirando uma foto de uma foto. Ou alguém tirando uma foto de um fotógrafo tirando uma foto. Isso é o quê? É uma metalinguagem, porque eu estou usando a linguagem da fotografia para mostrar a própria fotografia, o próprio fazer fotográfico. Eu estou dando uma aula, e minha aula é sobre linguagem. Mas se vocês fossem todos professores e eu estivesse dando uma aula sobre como dar aula, a gente teria aqui o quê? Uma metalinguagem também. É a aula dentro da aula, certo? Então, pegaram a ideia, né? Dentro da escrita, a gente tem isso muitas e muitas vezes, né? Muitas vezes a gente se depara com poemas em que o poeta, aqui como o Drummond, tá falando sobre como que ele escreve poesia, ou como que ele está se sentindo enquanto escreve poesia. Então, o poeta escrevendo um poema falando sobre o escrever o poema. Ou quando a gente tem um escritor de crônica escrevendo uma crônica falando sobre como é escrever uma crônica, ou sobre sobre que tipo de tema que ele escreve numa crônica, só que escrevendo uma crônica. Tudo bem? Então, isso é a metalinguagem. Então, essa é a função metalinguística. É a linguagem falando da própria linguagem, o código falando do próprio código. Vocês veem no dicionário. Outro exemplo também muito comum. O que é o dicionário? É aquele livrão que você, quando não sabe uma palavra determinada, o que você faz? Qual é o significado dela? Você, né, abre o livro ou joga no Google, dicionário, palavra X lá, amor. Vou descobrir o que é o amor através do dicionário. Aí vai lá, cheio de esperança, e abre o dicionário. O que vai acontecer lá? Vai ter uma definição da palavra amor usando outras palavras, né? Vai definir o que é o amor a partir de outras palavras. Então, são palavras para definir uma palavra, certo? Aqui, nesse exemplo aqui também, que eu coloquei do búgio, uma tirinha sobre... no caso, o personagem da tirinha, ele tá fazendo uma tirinha, né? O desenho, a mão tá desenhando uma outra mão dentro de um desenho. Então, é um desenho, a mão desenhando a si mesma num desenho. E aí, por aí vai. Então, toda vez que vocês pensarem no código, falando sobre o código, uma propaganda, anunciando como fazer uma propaganda, uma tirinha falando sobre o fazer da tirinha, um pintor pintando a si mesmo, é uma pintura, sobre um pintor pintando. Isso tudo é metalinguística, o código escrevendo o próprio código. Então, essa função ela é focada no código. Dentro daqueles elementos de comunicação, o foco dela é o próprio código. Tá? E aí eu trouxe aqui palavra que expressa palavra, filme sobre fazer filme, making off. Making off nada mais, nada menos é do que um filme, um curta, mostrando como foi os bastidores de um outro filme. Né? Então, isso tudo
São exemplos aí pra gente trazer. A metalinguística, ela é muito, muito cobrada nos vestibulares. Tá bom? Dúvidas? Se estiverem tendo dúvidas, podem ou falar, ou abrir o microfone, ou podem escrever aqui, tá bom? Vamos pra frente. A função fática. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Depois, quem quiser ver essa música, chama Sinal Fechado. Mas eu trouxe aqui para facilitar a nossa vida uma tirinha também. Então, é o Calvin, né? Então, no primeiro quadrinho, ele tá aí num telefone, bem antigo, por sinal, tem até fio esse telefone dele. E ele tá falando: Oi, eu sou o Calvin. Como vai? Uhum. Belo dia lá fora, não? É. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Então você vê, ele tá gastando 3 quadrinhos, uma tirinha inteira, e você não sabe ainda sobre o que ele quer falar, porque ele tá lá azeitando, né? Quem nunca? Quem sempre? Né? E aí, fulano, tudo bom? E aí? Aham, sim. Nossa, né? Quanto tempo? E a família, como é que tá? Então, você vai ali fazendo aquela introdução que não termina para chegar onde você quer. Então, essa é a função fática. Talvez vocês estejam pensando que talvez essa daí seja a função mais inútil de todas elas, mas eu digo que não. Ela é a função fática, é a função que permite que nós convivamos em sociedade. Eu posso provar. Então, a função fática, ela tem foco onde? No canal de comunicação. Como assim no canal? Lembra que tem uma parte da comunicação que é o canal? Que é o meio por onde a mensagem vai ser transmitida? Então, eu trouxe aqui a imagem de uma ponte. Antes da gente ir para o conceito, vamos pensar nisso, nesse canal aí, como se fosse uma ponte. Se a ponte, ela tá erguida, né? Vamos pensar em uma ponte levadiça. Se os dois lados, eles vão estar... Não entendi muito bem essa. Vitória, qual? Você não entendeu? A metalinguística ou a fática? Depois, a fática. Então, vamos lá. Você vai ficar bem claro agora o que é. Temos o canal, certo? O canal de comunicação, lembra que eu falei para vocês que o canal é aquilo que permite que a mensagem seja transmitida de um lado para o outro. Sem um canal comum, você não tem a mensagem passando de um lado para o outro. No nosso caso aqui, além do ar, né, o ar faz com que eu esteja falando, e aí esse ar ele vai produzir vibrações sonoras, vão ser captadas pelo microfone. A gente está numa mesma sala, estamos todos reunidos aqui em uma sala do Google Meets. Essa sala do Google Meets é possível porque temos acesso à internet, certo? Então, temos uma conexão à internet. E estamos todos juntos aqui nessa sala, eu falando, vocês ouvindo. Vocês têm um fone de ouvido ou alguma coisa aí que permite, porque se vocês também tivessem com algum problema no áudio de vocês aí, vocês não conseguiriam me ouvir, a mensagem não ia chegar, certo? Então, tudo isso aqui no nosso caso atual constitui o canal. É o ar, porque se não tivesse ar, essa vibração sonora não ia ser captada pelo microfone. E se a gente não tivesse juntos aqui no Google Meet, se a gente não tivesse um computador ou um celular em casa, se não tivesse, vocês não soubessem qual que é a sala do Google para vocês entrarem, a gente não estaria fazendo essa troca, certo? Então, isso tudo é o canal. Como que é a função fática? Lembra que a função é aquilo que a gente coloca uma lupa dentro de um dos elementos da comunicação. Se eu for colocar um foco no canal, como seria essa comunicação? Seria essa comunicação em que o objetivo é justamente abrir o canal de comunicação, ou manter o canal de comunicação, ou encerrar o canal de comunicação. Então, vamos pensar nesse canal como uma ponte levadiça. Se os dois lados estão foram baixados, estão um em contatinho com o outro, os carros podem circular de um lado para o outro, não podem? Podem. Então a gente estabeleceu um canal. Se um dos lados levanta, aí não tem mais comunicação, o carro já não vai passar de um lado para o outro. Sabe, você tá lá com o crush,
faz tempo que você não fala com o crush, né? Precisa lá dar um salve. E aí você vai fazer o quê? E aí, sumido? Tudo bom? Né? Vai falar, e aí, tudo bom? Esse oi, sumido, tudo bom? É você tentando fazer essa pontezinha baixar para poder o carro ir para lá e para cá, né? Porque você quer o quê? Conversar com a pessoa, poder, né? Saber o que ela tá fazendo na vida e tal, se vai rolar alguma coisa mais tarde. Então você precisa do quê? Precisa fazer essa ponte acontecer, porque senão nada acontece, não é mesmo? Então, aí você fala um oi sumido, aí de repente a pessoa lá do outro lado tá meio brava, porque ficou meio um tempinho meio sumido mesmo, né? E aí é você que tava sumido, não era nem ela. E aí ela pode não baixar a pontezinha dela, e aí você vai ficar lá, né? Esperando até ela resolver falar, e aí? E aí, o que que você me conta, fulano? Ah, não, tudo bem. E aí, mas o que que você... E aí, perceba, nessa comunicação, qual que é o seu objetivo falando com o contatinho? Você, em primeiro lugar, você tem que manter esse canal aberto, né? Então você tá lá trabalhando arduamente para que essa comunicação possa continuar. Porque se essa comunicação não continua, você não consegue ver o boy, ver a girl, ver a pessoa depois. Então, qual que é o objetivo da função fática? É justamente fazer com que as pessoas se conversem. Pensem como seria estranho se eu chegasse aqui para dar aula para vocês, ficasse muda calada e falasse funções da linguagem. Função da linguagem é não sei o que, não sei o que lá. E blá 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 blá, falei. E a última função da linguagem é tal. E aí eu desligo, simplesmente desligo. Quando eu falo minha última palavra, desligo, o negócio não fala nem um tchauzinho. Não falo nenhum, então é isso, galera, tudo bem aí? Então a gente se vê na próxima. Se precisarem de mim, falem comigo depois. Todo mundo entendeu o assunto? Alguém tem alguma dúvida? Quando eu tô falando tudo isso para vocês, terminando a aula, por exemplo, eu tô justamente encerrando a comunicação com vocês, fechando, vendo se ainda vai ter algum carrinho para passar de lá para cá, né? Eu tô vendo, e aí, vocês estão com alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Então, essa função é para fazer. Essa função faz ligações sociais, Vilma. Exatamente. Nossa, saudade de ter um crush. Pois é, né, Vitor? Dois. Então, é isso. Não é bem encher uma linguiça, é um pouco. Mas é aquela função que permite com que a gente possa se socializar, né? Ia ser muito triste se a gente não tivesse a função fática, porque não ia ser, a linguagem, a comunicação, ela se torna agradável, ela pode, vejam bem, pode ser agradável, dependendo de quão bom uso a pessoa faz, as pessoas fazem, dessa função fática maravilhosa, né? Mesmo librianos do mundo, teoricamente, tem mais facilidade, né, com essa função fática, porque a nossa vida é fazer isso, né? A nossa vida é socializar. Então, justamente é ter esse feedback, é manter o canal manter o canal aberto, manter o carrinho podendo ir de um lado pro outro. Porque se um lado resolve que não vai mais passar carrinho nenhum, acabou a comunicação e ninguém se fala mais, né? Quando Professor, dois não brigam. Pois não. você pode falar que seria, vamos dizer, para estabelecer assim, um reconhecimento do terreno da conversa, para você saber se a pessoa que você está falando você pode falar tais coisas para a pessoa e tal, tipo. Também você usa quando você quer. Você tá, por exemplo, você tá tateando, né? Tá lá. Você não sabe se você fala ou não fala tal coisa. Então, como é que você vai saber se pode ou não? Você tá lá já conversando, normalmente você já tá conversando com a pessoa, então você já estabeleceu o canal. Mas você precisa testar esse canal. É uma das funções, é uma dos motivos de existir a função fática, é testar o canal. É justamente perguntar, fulano, mas você tá sabendo de tal coisa? Ah, mais ou menos, tô sabendo disso, daquilo. Ah, e se por acaso, sei lá, vamos pensar numa situação aqui. Quer saber se. Tô sem. Alguém me ajuda aí com criatividade. Tipo, o alô, ele abre o canal, tá, Henrique? Fofo,
Fofoca Pro. Exatamente. Fofoca Pro. Quem quer saber ele. Quando você vai jogar um verde, né? Às vezes não é nem se você quer saber se a pessoa sabe. Você quer colher informação mesmo, né? Vamos falar esse português mais claro. Então você quer ali jogar esse verdinho. Então você vai colocar lá, então, né, fulano? Putz, fiquei sabendo que o ciclano tá saindo aí com as pessoinhas diferentes e tal, né? Você quer saber se o seu crush tá te vendo só ou tá vendo mais gente? Vamos pra aí, né? Aí você vai pegar quem? A pessoa que mais sabe de tudo, né? Que sabe de todas as fofocas e que tem mais propensão a falar. Normalmente é essa pessoa que vai ser o match ideal para você ter informação. Aí você vai chegar pra lá, e aí, fulana, tudo bom? E aí, não sei o quê. Pois é, né, menina? Eu tava vendo lá que o Beltraninho tá aí, tinha umas mensagens tão estranhas lá da Cicana no negócio dele. Mas sabe, outro dia eu até acho que ele tá. Tudo bem, ele tá com outras pessoas. Eu não sou ciumenta, não ligo pra isso. Então, assim, ele pode viver a vida dele, eu posso viver a minha, tá tudo certo. Aí a pessoa, né, vai lá e vai falar assim: ah, então, pois é, né? Ele tá mesmo, sabe? Ele tá. Não queria nem te falar nada, porque eu não sabia se você sabia, mas ele tá mesmo, além de Beltranita, tá também com a Cicranita, tá com a outra, e a outra. E você fala assim: ah, não, então, mas é super normal, eu entendo pra caramba isso, assim, zero ciúme. E aí você já fez o quê? Pegou a informação, entendeu? Tudo isso com um bom uso da função fática, porque você vai fazer o quê? Vai lá, né? Manter essa ponte aberta, fazer com que depois a pessoa fale a informação. Mas de qualquer maneira, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês que tem função fática até na redação de vocês. Vocês vão escrever lá a dissertação, você já pá no assunto, fale sobre não sei o que lá, você já mete o louco lá e começa a atacar a estatística na redação? Não, não vai fazer isso. Você vai colocar primeiro o quê? Uma frase de introdução, não é? Começo de tudo não vem introdução? Uma frase genérica sobre o assunto e blá 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 para contextualizar, já para começar a situar. Então você vai fazer lá a função fática no começo, introdução. Vai desenvolver o assunto. Desenvolveu. Vai concluir o assunto. Você vai encerrar o seu canal. Então você não termina lá só, tipo, também coloca um negócio aleatório e vai embora, vira as costas e vai embora da redação. Não é assim, né? Então você pensa bem, fecha o seu raciocínio, coloca aquela frase de impacto maravilhosa e você demonstra por A mais B que a sua redação está terminada, finalizada. Então, você começa, desenvolve e termina. Só essa estrutura aí, ó, ela já é uma função fática dentro de uma redação. Tá bom? Compartilhar as infos. Twitter do grupo de amigos. Pois é, Vitória, mais safado. Essa função é para dar um contexto, então. Essa função, ela serve para que o canal ele possa, agora sim vou colocar aqui, ser estabelecido. Então você estabelece o canal, começa a falar aquele famoso alô, olá, tudo bem? Estabelece o canal, estabelecido o canal, você pode testar o canal, que é o que eu tô perguntando aqui para vocês. Vocês estão entendendo? Tá tudo certo por aí? Então, tô testando esse canal para ver se vocês realmente não dormiram aí desse lado, se estão prestando atenção, se tem alguma dúvida. Tô testando. Testo o canal, prolongo. Então, dependendo, você pode dar aquela prolongada. Quer ver uma função fática assim que é certeira? Todo mundo sabe como isso funciona. Você tá lá, seu amigo está desabafando no telefone, né? Quem ainda fala por telefone. Se você está numa videochamada ou você está ali simultaneamente com a pessoa, ou você está face a face, tá lá de cara com a pessoa e você tá lá desabafando. Lá, 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 chorando todas as pitangas e seu amigo tá te ouvindo. Se seu amigo te ouvir sem falar nada, muita gente vai se incomodar. Vai ter gente que vai falar, bobagem, eu consigo que ele não fale nada e eu continuo falando e eu sei que ele tá prestando atenção em mim. Mas são poucos, né? Vamos combinar que um pouco de incentivo é bom nessa hora. Então, você tá lá desabafando pro seu amigo que aconteceu tal e tal coisa. Você espera no mínimo nossa, caraca. Não acredito. E foi assim mesmo? E não sei o que. Você espera interação. Então, essa interação é justamente você vai prolongar a comunicação. Que se do outro lado
ouvinte estiver só, assim, sem dar um pio, você fala, ih, não tá prestando atenção no que eu tô falando. Você até pergunta, você tá ouvindo aí, fulano? Aí você vai testar o canal pra ver se ele tá realmente lá. Não, tô aqui sim, tô te ouvindo, pode deixar. Então, você vai fazer o quê? Você vai lá colocar ali ingredientes nessa conversa para que ela possa se estender, né? Para que a pessoa entenda que você tá lá ouvindo. Então, se você tem um amigo que fica muito quieto, ou se você é essa pessoa que fica quieta ouvindo, dê uns incentivos, fale uns ahams, balance a cabeça de vez em quando para mostrar que você tá ali, né? Então, assim, não custa. É isso, esse era o meu recado. Ou interrompe a comunicação. Então, você não pode falar naquela hora, às vezes o crush tá lá testando o canal, né? Tentando estabelecer a ponte, fala, e é isso, Mito, tudo bom? Assim, então, tudo bom, Roger? É que é o seguinte, agora eu tô meio ocupada, não vou poder falar, tá bom? Tchau. Aí você encerrou a comunicação. Ponto. Ou você pode dar um ghosting, mas você pode simplesmente interromper a comunicação. Olha, gente, então não vai dar. Ou quando você vai encaminhando pro final, né? Tá lá na chamada. Ah, então é isso, né, fulana? Ah, então tá bom. Tá bom então, né? Vou ter que desligar aqui que eu vou fazer uma comida, mas fica bem, tá? Ah, não, tá bom. Ah, tá bom. Sabe aquele famoso tá bom? Mãe também adora ficar esticando conversa e a gente fica lá, tá bom, mãe, tá bom. Aham, tá bom, tá bom, tá bom. É, não, tá bom. Tá bom, mãe, beijo. Tá, aham, beijo. Aham, tá bom, beijo. Tá. Tá bom, mãe, beijo, tchau. Então, você tá tudo o quê? Tentando fechar essa comunicação loucamente e não sendo permitido. Mas é isso. Vilma, então essa função da linguagem está em todas as comunicações? Sim, ela está muito em todas as comunicações, porque ela é aquilo que faz com que a coisa comece em si, né? Até para você falar um alô, só quando você está falando um alô, você já está mostrando que o canal está aberto, né? Você está lá. E a pessoa pode perguntar: oi, quem que é? Ah, é a fulana. Ah, não, é que eu queria falar com o ciclano. Ah, ciclano não tá agora, quer deixar recado? Ah, não, não precisa, eu falo com ele depois. Obrigada, tá bom? Tchau. Vê, isso tudo foi só, essa conversa, esse diálogo foi simplesmente função fática do começo até o fim. Não existia outro objetivo nessa comunicação além de estabelecer esse canal, que a pessoa A que queria falar com o Jorge, sei lá, e que o Jorge não estava em casa, não conseguiu. Então ela estava ali só mesmo querendo estabelecer esse canal com o Jorge e não conseguiu. Então, alô, tudo bem? Né? Então aquelas conversas de elevador também, bem comum. Enfim. Função fática é isso, beleza, galera? Ok. Agora vamos para a função referencial. Então, lembrando que a função referencial é aquela que tem o foco no referente. Lembra que o referente é o assunto sobre o que se fala? É esse contexto maior do tema que eu quero abordar com aquela comunicação? Então, a função referencial, ela justamente vai ter o papel de ter o foco no contexto, de ter o foco naquele assunto sobre o qual se quer falar. Vou dar o exemplo que eu sempre dou. Você vai assistir um documentário sobre a foca albina da Patagônia chilena. O que você vai ver neste documentário? Pergunto eu para vocês. Não vai ver outra coisa além de ver a vida da foca albina da Patagônia chilena. Ponto final. Não vai mostrar a foca albina da Patagônia argentina. Não vai mostrar a foca da Antártida. Não vai mostrar o leão marinho da Patagônia chilena. Não. Você vai ver um documentário sobre a foca albina da Patagônia chilena. Acabou. Esse é todo o centro do documentário. O documentário ele não vai querer te convencer de nada. O documentário ele não vai querer falar sobre a emoção da foca albina da Patagônia, como ela se sente, ou como o produtor, quem filmou a foca albina da Patagônia se sentiu quando viu a foca albina da Patagônia. Não, não é nada disso. Ele só vai falar sobre a foca albina da Patagônia. Ponto. É isso. Ele não vai querer também estabelecer canal com você, não vai querer lá te ficar
ficar tentando pegar informação, nenhuma fofoca sua, ele só vai querer falar sobre isso mesmo, só sobre a foca. Então, a função referencial, ela tem esse condão, então ela é bem específica, vai tratar bem sobre o assunto, tá? Exemplo aqui, né, que temos bem claro é das notícias. As notícias, em geral, tem muito da função referencial, porque o objetivo delas é esse, ela quer falar sobre a notícia. A notícia, o objetivo dela é informar sobre determinado fato, então o foco dela tem que ser no fato, tá? Então o foco no referente da função referencial, qual que é o objetivo dessa função referencial? É transmitir conteúdo, é informar, é se basear em dados concretos e objetivos, não gerar esse envolvimento entre autor e leitor, tá bom? Isso ela na sua pureza, né? Na sua pureza de estado. Então, ela vai focar em quê? No que, no quando, no onde, porquê, quem, como. Todos os elementos que são comuns a uma notícia, por exemplo. Então, sempre que a gente tiver essa função referencial presente, ela vai querer ser bem objetiva e detalhar o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, quem estava lá, como foi que aquilo se deu, né? Então, notícias, recortes, a previsão do tempo, documentários, teses, artigos científicos, tudo isso vai ser pautado pela função referencial. Como é que a gente percebe essa função referencial? Para além desses tipos, esses gêneros textuais, né? A gente pode perceber o uso de maior uso da linguagem denotativa. Então, vocês lembrem que a gente tem a linguagem denotativa e a linguagem conotativa, sendo que a linguagem denotativa é aquela cujo objetivo é mostrar a palavra tal como ela foi criada para ser, sem um uso de linguagem figurada, sem extrapolar o sentido literal da palavra. Então, é quando eu vou falar de gato, eu estou me referindo ao gato felino, animalzinho, né? Diferente da linguagem conotativa, que é quando eu vou atribuir a essa palavra um sentido figurado, vou colocar ali uma pitada de imaginação, algo mais subjetivo, e vou usar a palavra gato para me referir a alguém muito bonito. Então, essa é a linguagem conotativa. Na função referencial, vocês nunca vão ver num documentário sobre a foca albina da Patagônia usar aí uma palavrinha de duplo sentido, porque não faz parte. O objetivo é trazer aquilo com a maior precisão, com a maior objetividade possível. Então, eu não vou usar a linguagem fora daquilo que ela é no seu âmbito literal. Então, vai ser uma linguagem bem literal, bem sem esse florescer, assim, sem tentar florear a linguagem, sem colocar aí outros sentidos. Vai ter um sentido dicionarizado, objetivo. Então, a linguagem vai ser direta, norma culta e impessoal, tá bom? Certo? Tô aqui de olho no chat. Então, passamos por todas, pessoal. Todas as funções da linguagem. A gente passou pela emotiva, focada no emissor, conativa ou apelativa, focada no receptor, e a poética, que é focada na mensagem, no como é que eu vou transmitir aquela mensagem, que palavras eu vou usar. Eu também posso ter uma função referencial aí, se eu quero colocar um foco nesse contexto maior, nesse assunto sobre o qual vai se falar. Dependendo, eu posso colocar um foco na função fática, se o meu objetivo é mostrar esse canal, a importância de estabelecer esse canal entre o receptor e o emissor, então eu vou ter um foco na função fática, ou posso ter um foco no próprio código, e aí vai ser metalinguagem, tá bom? O código explicando o próprio código. Então, essas são as 6 funções da linguagem. Aí, eu digo para vocês já de cara que num só texto, a gente normalmente não tem só uma função presente da linguagem, a gente vai ter mais de uma, às vezes 2, às vezes 3. O que é importante para a gente saber?
É importante que a gente saiba dizer qual é a função predominante naquele texto. Tudo bem? Então, qual é a função da linguagem que predomina dentro daquele texto? Aí eu trouxe aqui esse exemplo para vocês dessa propaganda, vista essa camisa na luta contra a AIDS. Aí eu pergunto para vocês, quais funções da linguagem vocês conseguem identificar aqui? Conativa, emulativa, apelativa, referencial, metalinguística, referencial. Referencial. O que mais? Vocês colocaram quase todos aqui, eu acho. Menos a fática. Metalinguística e referencial. Por que metalinguística? Vamos ir por cada uma. Onde vocês enxergam aí a função metalinguística? Pensando que a metalinguística é o código falando do próprio código. Acho que ele pensou que a frase estava em uma camiseta. Não, essa frase ela estava num cartaz. Pensem num banner, tá? Eu só extraí a frase, mas ela é uma propaganda. Licença. Ô, professora, eu li como visto essa camisa. Ah, tá. Aí por isso que eu coloquei o metalinguística. Uhum. Se fosse visto essa camisa e isso tivesse escrito dentro de uma camisa, seria bem isso mesmo, vestir a camisa e você tá vestindo a camisa literalmente. Seria interessante se fosse, mas não tá numa camisa, tá? Apelativa. Mas se fosse isso, por que seria a meta? Se fosse uma camisa, por quê? Porque se eu estivesse escrevendo dentro de uma camisa, visto essa camisa na luta contra a AIDS, eu estou fazendo a ação literal de vestir a camisa e estou escrevendo que eu estou vestindo a camisa. Entendeu? Então a gente teria aí uma metalinguagem. O vestir a camisa literalmente e a escrita do vestir a camisa. Fica com referencial. Lembrando que o referencial, vamos voltar lá. Referencial é o quê? Foco no assunto sobre o qual se quer falar. Foco numa linguagem objetiva, direta, denotativa. Então, qual que é o ponto aqui que a gente deve prestar atenção? Primeiro, esquece um pouquinho das funções e vamos olhar só para a frase. Vista essa camisa na luta contra a AIDS, tá? Que camisa é essa? O que é vestir a camisa? O que significa vestir a camisa? Apoiar, né? Vestir a camisa. Quando você fala assim, eu visto a camisa da empresa, né? Tem muita gente que fala assim, então você tem que vestir a camisa da empresa, né? Ou seja, você tem que comprar aquilo, né? Apoiar, trazer para você realmente embarca naquela ideia, você realmente está favorável àquela ideia. Então, quando eu estou dizendo isso, mas pensando, professora, eu entender a frase com foco de instrução, tipo propaganda, conta como função? Depende. Depende do objetivo, porque a gente pode ter propaganda. Propaganda é um gênero textual. A gente pode ter o gênero textual propaganda com funções de linguagem diferentes, dependendo de onde se quer chegar, dependendo do objetivo daquela comunicação. Então, a gente pode ter, sim, ela pode ser conativa, mas não é porque é uma propaganda que ela vai ser conativa. A gente tem que prestar atenção se aqueles elementos, aquelas marcas gramaticais estão presentes na propaganda, na propaganda a que se refere ou não. Então,
Isso, faça isso, então, faça isso, compre Coca-Cola, tudo isso tá no imperativo. Então, se tá no imperativo, a gente já tem aí uma marca forte da conativa. Então, vou voltar só aqui no raciocínio. Então, vestir a camisa, a gente tem esse entendimento de que significa apoiar uma causa, no caso aqui, né? E, no caso da AIDS especificamente, essa camisa, ela pode ser o quê? A camisinha. A camisa literal, né? Aqui a gente não tá falando da camisinha. Desculpa, a gente não tá falando da camisa, vestir a camisa, né? A gente tá falando de vestir a camisinha, de usar o preservativo na luta contra a AIDS. Então, só que ele tá fazendo isso com o quê? Duplo sentido. Porque vestir a camisa, nesse caso, tem dois sentidos. Ele usou essa expressão para trazer uma outra conotação, para trazer a conotação mais literal, digamos assim, de vestir a camisa, no caso, vestir a camisinha. Então, percebam que a gente tem aqui um duplo sentido, um joguinho de palavra. Então, perceba o cuidado que essa pessoa que escreveu esse slogan teve quando pensou nesse slogan, né? Ela não colocou essas palavras aí aleatoriamente, ela pensou muito bem na forma como elas iam estar montadas para justamente entregar essas duas possibilidades de interpretação aí. Olha que rico que fica. A Vilma nunca ia pensar nisso. Então, a gente tem que sempre tentar ver o que mais tem ali naquelas palavras, né? E se vestir a camisa, então a gente já viu que tem dois sentidos. Então, a gente já de cara aí pode dizer que tem uma função poética. Lembra que a função poética é aquela que se preocupa com a forma, com o jogo de palavras, com como eu estruturo a mensagem para que ela seja entregue? Então, a gente tem aqui uma função poética já identificamos uma. A outra, com certeza, é a conativa, que vocês trouxeram bastante aqui, né? Vista essa camisa na luta contra a AIDS, ele está diretamente falando com o receptor da mensagem. Então, quem está lendo está recebendo isso. Você vista a camisa, né? Tu vista a camisa, essa camisa na luta contra a AIDS. Então, ele está falando diretamente com quem está recebendo a mensagem. Então, a gente tem aí as duas funções da linguagem. E eu pergunto para vocês, qual predomina? Qual vocês acham que predomina? Vocês acham que predomina a função? Aí lembrem que para a gente pensar em predominância de função da linguagem, a gente tem que pensar em qual é a intenção. Qual é a intenção de quem escreveu essa frase? Qual é a intenção? A intenção ela dá esse foco na mensagem? Ou a intenção principal é simplesmente instruir? Vocês votam em conativa? A intenção é campanha. Conativa, apelativa. Isso. Conativa e apelativa são a mesma coisa, tá? Então, vocês estão achando que aqui tem mais votos, só tem votos, na verdade, para apelativa, que a intenção é a campanha. Então, a intenção é a campanha, mas como essa campanha é feita faz toda a diferença. Vou deixar vocês dormirem com isso, tá bom? Antes de passar, vou passar para um exercício. Mas pensem que ele poderia ter simplesmente escrito assim: AIDS é um problema de todos, proteja-se. Ia ter o mesmo impacto? Ou ia ter o mesmo apelo? O objetivo vai ter o apelo, certo? Mas o apelo ia ser o mesmo? Não, né? Então, fica aí para vocês pensarem um pouquinho a respeito. Vamos fazer esse daqui rapidinho e a gente já termina aqui. Função poética dá mais força à campanha para a função. Isso, exatamente. Não vou dar resposta hoje, Vitor. Pensem. Vou deixar vocês dormirem com isso. O que é mais importante ali? Qual que é a intenção
O que predomina ali na intenção daquela comunicação, tá bom? Vamos fazer esse exercício aqui bem rapidinho. Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam, em uma situação de interlocução, o predomínio de uma ou de outra função da linguagem. Neste texto, predomina a função que se caracteriza por... Então, vamos olhar aqui para o texto. Quadrinho quadrado. Aí vem, primeiro quadrinho, né? Definições intangíveis. A gente vê um livro aberto e tem um escrito assim: um livro é feito de papel costurado ou colado em páginas. Segundo quadrinho, à direita. Um livro é feito de letras que formam palavras e de palavras dispostas em sentenças. Será um livro uma sentença? Terceiro quadrinho. Um livro é feito de histórias e sonhos descritos, né? Descritos. E aí a gente tem um livro todo um rabisco, assim, cheio de desenhos e tal. E vem escrito assim: mas um livro só é um livro quando é feito sobretudo de... Aí vem no quarto quadrinho, olhos. Aí a gente tem alguém segurando e lendo. Então, vamos ler de novo. Definições intangíveis. Um livro é feito de papel costurado ou colado em páginas. Um livro é feito de letras que formam palavras e de palavras dispostas em sentenças. Um livro é feito de histórias e sonhos descritos. Mas um livro só é um livro quando é feito, sobretudo, de olhos. Então, ele está colocando aí que, para se ter um livro, precisa ter um leitor, certo? E aí, qual que é a função que predomina? Predomina a função que se caracteriza por A. Tentar persuadir o leitor acerca da necessidade de tomarem certas medidas para a elaboração de um livro. B. Enfatizar a percepção subjetiva do autor, que projeta para a sua obra seus sonhos e histórias. C. Apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático entre leitor e livro. D. Fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de um livro. E E. Retratar as etapas do processo de produção de um livro, as quais antecedem o contato entre leitor e obra. Qual que vocês acham? Todo mundo tá de D? Projeto. Contar para estabelecimento de interlocução de modos a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de um livro. Exatamente. Exatamente. Letra D. Não fica ansiosa, Vilma. Nem Vitor, e nem ninguém. Só levem isso pro sono. Reflitam. E aí, a aula que vem a gente tá aqui. Tá bem? Deixa eu ir, então, aqui fazendo a minha função fática de terminarmos esta maravilhosa aula perguntando se tem dúvidas. Se não, eu madrugando. Se tem dúvidas, se vocês vão conseguir dormir depois dessa ou não. E aí, galerita? Não? Tudo certo? Então eu vou... Então a gente termina aqui a aula por aqui. Eu vou mandar esse PowerPoint, eu vou colocar lá